E aí queremos voltar. Ter um novo recomeço. E dentro desse novo recomeço, nós vamos reavaliar os nossos ensinamentos, aquilo que aprendemos na nossa última. É como se nós perguntássemos a nós mesmos: por que você mentiu? A pessoa mente, primeiro, por medo de enfrentar as consequências. Segundo, para agradar a alguém ou vários outros. Terceiro, fugindo de si mesmo. Normalmente nós mentimos por um desses pontos, em função de um desses pontos. Isso nos faz perder cada vez mais a nossa própria luz. Quantas vezes, em pensamento, nós já jogamos alguém do 10º andar? Quantas vezes, através do nosso pensamento, nós já enforcamos alguém? Não fazemos, de fato, porque temos medo. Mas em pensamento, como achamos que ninguém sabe o que pensamos, deixamos correr livre. Mas ao irmos para o outro lado, tudo isto é revelado, nada se esconde. O que se esconde é aqui, lá não. E esta riqueza, eu chamo isso de riqueza porque todo o espírito sabe o que o outro pensa, o que o outro fez, o que o outro vai fazer, porque lá vivemos no presente. Lá não tem nem passado nem futuro, é um presente contínuo. E esse presente contínuo nos faz ter cada vez mais consciência em relação à nossa necessidade de evolução. Onde esse novo recomeço, ele é fundamental. E as cidades, elas são importantes nisso. Porque nelas existem escolas, hospitais, clínicas, teatros, residências, prédios, museus, bibliotecas, faculdades, creches e assim por diante. Tem tudo isso ao outro lado. Só que nós não fazemos ideia disso. Achamos que isso é uma ficção científica, mas não é uma realidade. Quem quer fazer uma viagem dessas comigo? Silêncio. Ninguém tem coragem? Ah, você é metida. Eu quero. Você é outra metida. Continuo querendo. Vamos fazer uma viagem dessas juntos, então. O outro lado é maravilhoso, gente. A única diferença de lá para cá é que lá nada se esconde, aqui tudo nós escondemos. Lá a verdade é límpida. Aqui é uma verdade cheia de camuflamentos, né? Pedras preciosas que a gente coloca em cima para ninguém saber o que está embaixo. Veja,
Eu vou dar aqui o nome de algumas cidades. Também nesse livro está tudo descrito. Vamos ver. Vou dar o nome das principais cidades. Cidade do Socorro, Cidade da Paz, Cidade da Resplandecência, Cidade do Amor Fraternal, Cidade da Caridade Permanente, Cidade do Amor em Cristo. E não está aqui nessa minha relação a Cidade Novo Lar. Por quê? Ela não é importante? É. O nosso lar, aliás, não o novo lar, o nosso lar. Ela é importante, sim. Mas existem outras mais importantes que ela. Assim como nós temos uma cidade muito próxima de nós aqui, que fica nessa direção, quem vai para a Ilha do Mel, um pouco depois da Ilha do Mel, é a cidade dos Espelhos. Estão ouvindo falar dela? É uma cidade muito bonita. Ela está mais ou menos a uns 4,5 km de altura. É muito bonita. É como se ela estivesse dentro do mar. É muito interessante. É um jogo de imagens produzida pelos espelhos. E os seus habitantes são habitantes muito evoluídos, são espíritos, onde muitos deles são remanescentes de uma região que vocês já ouviram falar, Atlântida. Quem faz esse curso de cosmologia comigo vai chegar lá. O universo espiritual é riquíssimo. Posso ficar horas e horas falando sobre isso. Mas essas cidades são as principais. Existem também vilas. As vilas de mais movimento, de mais trabalho, no sentido de amor e de acolhimento, são as vilas das 7 moradas, a Vila da Redenção, a Vila da Cura, a Vila da Estrela Maior, a Vila da Suprema Energia, a Vila do Apoio Caridoso. Estas vilas estão todas elas aglutinadas em regiões ao redor da Terra, como as cidades também, onde, à medida em que nós vamos, após a nossa passagem, tomando consciência, nós somos direcionados. É todo um processo. O primeiro local que a gente vai é uma instância, que se chama instância de apoio. Existem muitas, onde ficamos os primeiros momentos do nosso desencarno. Depois, vamos para a vila, para uma das vilas. E aí, totalmente recuperado, vamos para as cidades, onde lá nós iremos desenvolver o nosso trabalho. E o tipo de trabalho são vários tipos de trabalho. Uns vão cuidar de creches, que tem creches lá também. Por que tem creches? Porque tem espíritos que morrem como bebê, como criança, 2 anos, 3 anos, recém-nascidos, até eles tomarem novamente a consciência e voltarem a ser o que eles eram antes de virem nessa encarnação, leva-se muito tempo. Então eles são tratados como eles são, naquele momento.
Se é uma criança de 2 anos, vai ser tratada como uma criança de 2 anos. E vai sentir as necessidades de uma criança de 2 anos. Não muda. Se é uma criança de 7 meses, é uma criança de 7 meses. Tudo lá obedece a regras não imutáveis, não mutáveis, não imutáveis também. Mas que regras são essas? São as regras do sentimento elevado, onde tudo que se faz é verdadeiro. Ninguém precisa inventar nada. Quando se diz, eu amo você, é uma verdade. E lá todos se amam. Quando se diz, te ajudarei, ajudará de fato. Tem uma outra transcendência. Nós aqui negociamos tudo, lá não dá para se negociar nada. Absolutamente nada. E se tentar, vai se dar mal. Muito mal. Quando eu falo isso, eu me lembro de uma pequena história que diz o seguinte: um vendedor de cerveja morreu. Foi para o outro lado. Chegou lá, tinha 2 portas, céu e inferno. Claro, ele foi para o céu. Né? Bateu na porta, abriram a porta, São Pedro olhou para ele e disse, o que você quer aqui? Ah, meu nome é fulano de tal. Ah, sim, pode entrar. Ele entrou. Nos primeiros 5, 6 dias estava uma maravilha, uma beleza. No 7º dia ele foi falar com São Pedro e disse assim, olha, meu amigo, isso aqui não serve para mim. Mas por quê? Olha, é tudo muito calmo, tudo muito quieto, não tem agitação nenhuma. Não tem nem cerveja. E eu vendo cerveja, preciso produzir cerveja, eu quero vender cerveja. Aí São Pedro olhou para eles, olha, tem uma solução. Só que não tem retorno. Ah não, tudo vai ser melhor que aqui. Está vendo aquela porta ali do outro lado? Está escrito inferno. Sim, vai lá. Lá o movimento é grande. Ah, então deixa comigo. Quero ir para lá. Aí São Pedro despachou o cidadão. E o cara foi, bateu na porta e disse, eu vim aqui porque eu quero vender cerveja. Muito bem, entra. 3 dias depois, 3, estavam pondo ele para fora de lá. E São Pedro ficou olhando aquilo, mas escuta, o que aconteceu contigo? Olha, não sei o que houve. Só sei que me botaram para fora. E o meu negócio estava bombando. Estava bom demais. Muito bom. Mas não me quiseram mais lá, me botaram para fora. São Pedro ficou intrigado com aquilo, né? Mas como? Se o negócio dele estava bombando. Aí São Pedro tentou entrar em contato, né? Para saber o que aconteceu. E a resposta que deram a São Pedro: ele desorganizou o inferno. Aqui estava tudo organizado, ele chegou e desorganizou tudo. Era uma festa sem fim. Tudo ficou fora do lugar. Não queremos mais esse infeliz aqui. São Pedro, ao ouvir isso, diz, olha, só tem uma solução, tu vai ser encarnar de novo. Ah, não. Por favor, me manda para qualquer outro inferno, mas eu não quero voltar para lá. Diz, é lá que você vai voltar. Não tem jeito, não. Então, meu amigo, um abraço para você. E ele voltou. O que aconteceu com ele, eu não sei. Só sei que ele voltou para cá, se encarnou de novo.
Possivelmente deve estar vendendo cerveja novamente, né? Mas lá não deu certo. Não quis o céu porque era muito calmo. Preferiu o inferno. No inferno ele fez aquele rebu todo que não quiseram ele mais lá. O que essa história nos ensina? Nunca estamos satisfeitos com o que temos. Sempre queremos alguma coisa a mais. E na verdade não sabemos o que. Vivemos de experiências e não sabemos retirar das experiências o principal ensinamento que ela nos dá. E nos consideramos espertos, inteligentes. E só damos com os burros na água. Mas nos achamos ótimos. E quando vamos para o outro lado, levamos conosco esses pensamentos, essas ideias, esses princípios, e só nos ferramos. Que as coisas lá não funcionam dessa forma. Tudo tem uma regra. Se vocês acham que aqui na Terra vocês não vivem sobre regras, muito mais do que vocês imaginam. Se vocês acham que vocês escrevem as suas histórias de destino, é só uma ilusão. E a nossa ignorância é tanta que ainda falamos, veja só, lá em Manaus que eu encontrei a Maria, olha, o destino me levou a Manaus, lá que estava a minha cara metade. Mas era para lá que tinha que ir, querendo ele ou não. Isso acontece conosco o tempo todo. O tempo todo. Até chegar o momento onde temos que buscar um novo recomeço. É o famoso renascer. Voltar para a Terra. Reencarnar de novo. Começar tudo outra vez. Só que eu não vou encontrar o Pedro. Por quê? Porque o Pedro está em outro corpo. O espírito é o mesmo. Mas aí não é mais o Pedro, já chama Maria. Não vou mais encontrar a Luísa, mas vou encontrar o Fernando. E a Luísa, nesta, se tornou homem. E assim sucessivamente. Todos nós estamos em constante recomeço para uma aprendizagem melhor. O teatro é o mesmo. A peça é a mesma. Os personagens é que mudam. Mas o espírito é o mesmo. Vamos revivendo as nossas histórias. Por isso que muitas vezes nós chegamos num lugar, principalmente quem viaja muito pelo mundo, chega num determinado lugar e diz, puxa, parece que eu já estive aqui. Parece que eu já estive aqui. São as sensações que o nosso espírito tem. E de fato, em alguma vida já tivemos ali. A primeira vez que eu fui para o exterior, que foi em 1971, onde eu fui estudar, cheguei em Paris, eu andava naquela cidade com total liberdade, como se eu conhecesse tudo. E era a primeira vez que eu estava tendo ali. Tolo engano, primeira vez nesta encarnação. A mesma coisa acontece com vocês. Quantas vezes a gente vai num lugar e tem aquela sensação de que conhece tudo aquilo, que está revendo algo, e aquilo nos traz sensações, às vezes até de saudades de épocas melhores. Tudo isso é a riqueza da nossa vida.
São os nossos recomeços, as nossas novas buscas, os nossos resgates e principalmente o cumprimento dos nossos karmas. Então, meus amigos, tudo isso que eu estou falando para vocês não é tanta coisa assim, porque senão nós chegaríamos até amanhã de manhã. Mas temos nesse livro esses relatos todos contados numa história verídica que ocorreu com um único espírito. E esse livro mostra a grandeza que existe, não só no nosso próprio espírito, independente do que a gente tenha feito na Terra, mas do nosso lado espiritual. A luz que possuímos, a luz que temos,